Ministros do STF defendem o desmembramento do caso para limitar a atuação de Toffoli, que é relator dessa ação. Integrantes da corte não descartam que a Procuradoria-Geral da República apresente uma denúncia sobre fatos principais e proponha a divisão da investigação. Tudo isso que eu te contei e muito mais está numa apuração, numa matéria que foi escrita, que foi apurada pela Basília Rodrigues, lá no nosso site, sbtnews.com.br. A Basília nos conta que, de acordo com ministros da Corte ouvidos pelo SBT News, a PGR pode pedir abertura de ação penal sobre os fatos principais que conduziram o caso ao STF e propor a divisão do restante em outros processos, o que poderia render o envio de parte do caso para a primeira instância da Justiça ou então uma redistribuição entre ministros da própria Corte. Após prorrogação do prazo, a investigação foi ampliada em 60 dias, dias que se encerram em março. A partir disso, a PGR pode apresentar denúncia, que é o pedido para transformar o inquérito em ação penal. Em despacho, no dia 6 de janeiro, divulgado pelo SBT News, o ministro Dias Toffoli afirmou que verifica-se, entre aspas, que as investigações levadas a efeito no inquérito que estava em curso na 8ª Vara Federal Criminal de São Paulo são ainda mais amplas do que aquelas objeto da Operação Compliance. A investigação apura ainda a venda de ativos do Master para o Banco Regional de Brasília, o BRB, e alcançou novas informações a partir de depoimentos e quebras de sigilo. Na avaliação de fontes que acompanham o processo, o próprio ministro Toffoli tem demonstrado que está diante de um caso extenso, complexo e que dificilmente todo o material permaneça dentro de um só inquérito. É claro que a gente vai ouvir agora a Basília Rodrigues, que é a dona dessa apuração, que nos trouxe essa informação importante, mas além de Basília também, Ranier Bragon já está conosco, ambos vão comentar e analisar esse assunto. Boa tarde, bem-vindos. Basília, com você, eu trouxe alguns pontos dessa sua apuração, mas eu queria que você incrementasse nessa sua análise agora. Bem-vinda. É isso, Lívia. Muito boa tarde para você. Todo mundo está com a gente aqui no Poder Expresso. O ministro Dias Toffoli já reiterou a seus interlocutores que segue na relatoria deste processo, mas ele também compreende que é um caso complexo e cheio de aspectos, de capítulos que vão além da Operação Compliance Zero, que já constituiu 2 fases até aqui. Começou pelo caso de fraude envolvendo a negociação entre Master e BRB e chegou até a outras irregularidades, possíveis irregularidades na administração de fundos de investimento. Bom, se até o relator compreende que este caso é rumoroso, que ele vai além da proposta principal, do que estava ali na Operação Compliance Zero, isso foi visto como uma alternativa feita dentro do próprio processo para poder desafogar o Supremo Tribunal Federal de tantas críticas, queixas e um olhar de desconfiança trazido por alguns formadores de opinião, pessoas do mercado, pessoas da política. Toffoli não vai sair de um dia para o outro da relatoria deste caso, mas uma alternativa feita dentro do próprio processo poderá levar a menos protagonismo do ministro relator. Como que isso pode ser feito? A gente conversou com ministros da Suprema Corte, lembrando que nem todo mundo está em recesso judiciário, e chegamos a esta hipótese que, durante a fase de ação pela Procuradoria-Geral da República, que poderá mover uma denúncia contra os investigados, ou seja, pedir para que o Supremo transforme este caso, que hoje é uma petição, inquérito, em uma ação penal, nesta mesma denúncia, a Procuradoria pode sugerir o desmembramento do caso, porque nem tudo teria relação direta com o foro privilegiado no Supremo. A própria razão do caso estar no Supremo ainda está pendente
de análise, né? Um deputado federal apareceu, foi citado em meio às investigações e somente por isso o caso subiu para o STF, para a relatoria de Dias Toffoli. Se este item, deputado federal ou outras pessoas com foro privilegiado forem identificadas no decorrer desta investigação, alguma coisa ainda ficaria lá no Supremo sob a relatoria de Toffoli, mas é muito grande. O caso Master, como o próprio nome diz, é gigante e isso leva a desmembramentos, que é a divisão deste processo que pode ser entregue para a relatoria de outros ministros do Supremo ou até mesmo descer para a primeira instância. Isso ainda vai levar um tempo para ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal, já que uma das hipóteses é que esta decisão só seja tomada depois que a PGR se manifestar. A Procuradoria que tem sido apontada como uma balizadora tanto da investigação quanto da fase jurídica deste caso, que tem sido marcado também por indisposições entre o ritmo que o ministro Toffoli tem adotado da investigação e aquele pretendido pela Polícia Federal, que é a investigadora de fato deste caso. A gente vai conferir no decorrer do tempo, né, à medida que a gente ouve as fontes do Supremo, mas também ver publicadas as decisões, os despachos do ministro Toffoli para saber o que mais vem por aí. Uma expectativa de momento é que caiam novos sigilos deste processo ainda neste mês. Os advogados já tiveram mais acesso a etapas desta apuração, como depoimentos, acariação, as próprias diligências já feitas. Então, há uma expectativa do que já foi visto, que a gente conheça muito mais, para além da ponta do iceberg, que a gente conheça muito mais do caso Master ainda neste mês, o que deve até acelerar a formulação do relatório pela Polícia Federal e também mais participação da Procuradoria-Geral da República neste caso. Lembrando que PF e PGR já dividem a responsabilidade da perícia, né, sobre o que foi achado na segunda etapa da Operação Compliance. Lívia, Ranier. Agora, Ranier, para além dessa complexidade do processo, dessa extensão, muito bem destacados esses pontos pela Basília, e que levariam talvez a esse desmembramento, existe hoje um desgaste grande da imagem do STF por causa de decisões muito polêmicas do ministro Dias Toffoli. Eu vou destacar algumas aqui, Basília chegou a falar um pouco sobre isso também. Houve críticas que ele fez abertamente numa decisão, formalizadas, escritas, essas questões. Críticas à velocidade da condução dessas investigações pela Polícia Federal. Depois ele reduziu o prazo para acolher os depoimentos que estavam previstos para uma semana, dividiu só em 2 dias, depoimentos que vão acontecer no começo da próxima semana. Teve o fato também de ter indicado quais profissionais, quais peritos da Polícia Federal teriam acesso aos materiais que foram apreendidos nas 2 fases da Operação Compliance Zero, dentre outros pontos também. Talvez o primeiro desgaste foi quando ele decidiu que o que fosse apreendido pela Polícia Federal fosse direcionado, lacrado, o material todo lacrado, para o STF, em vez de ir para a Procuradoria-Geral da República, em vez de ir para a Polícia Federal, enfim. Muitas dessas questões polêmicas acabaram trazendo um certo desgaste para a imagem do STF. Então, para além da complexidade do processo, esse desmembramento e levando esse caso também para outros nomes, seja a primeira instância, como explicou agora a Basília, seja para outros ministros do STF, esse desmembramento não seria uma forma também de aliviar um pouco essa imagem? Totalmente, Lívia. Muito boa tarde a você e a Basília e a todos que nos acompanham. Esta apuração da Basília é exatamente, caso se ela nos próximos dias ou nas próximas semanas ela ocorra, né, o que os ministros estão falando, ela é o que é a praxe. Caso houvesse alguma suspeita sobre alguém com prerrogativa de foro no Supremo, no caso de um deputado federal, que foi, nesse caso do Banco Master, uma situação absolutamente lateral e que até o momento não se tem notícia de que tenha avançado, uma negociação imobiliária entre o deputado Bacelar da Bahia e o banqueiro Daniel Vorcaro,
Caso se identificasse isso como suspeito e isso fosse motivo de uma investigação, o normal até então é que essa parte da investigação subisse para o Supremo Tribunal Federal e todo o resto da investigação permanecesse onde estava correndo, que era na primeira instância. Então, essa possibilidade de desmembramento, seja para outros ministros, seja para devolver uma boa parte da investigação para a primeira instância, após aí a possível denúncia do Ministério Público, voltaria, vamos dizer assim, ao rito normal. Voltaria a situação ao rito normal. Esse estranhamento nas decisões do ministro Dias Toffoli e na sua condução, ele começou até um pouco lá atrás, bem no início, quando ele marcou aquela famosa careação ali no final do ano, entre as festas de Natal e Ano Novo, entre um diretor do Banco Central e investigados. Depois ele recuou dessa careação, mas o estranhamento começou ali também, com grau de sigilo máximo e com ele levando toda a investigação para o âmbito do Supremo Tribunal Federal. Depois de todo esse desgaste, né, há uma série de suspeitas aí que envolvem familiares da família Toffoli, investimentos e fundos que têm participação de familiares do ministro Dias Toffoli. Então, depois de toda essa repercussão, todo esse desgaste, essa pode ser e possivelmente será uma saída aí para aliviar a situação do Supremo Tribunal Federal. Parece que é essa a indicação nesse momento, Lívia.